Nesta nova edição, dando sequência aos vídeos da Comissão de Medicina e Saúde da Federação Gaúcha de Futebol, que é constituída por mim, Paulo Petri, epidemiologista, pelo Dr. Luciano Ramires, ortopedista e traumatologista, e pelo Dr. Luciano Pires, cardiologista. Então, o vídeo de hoje vai ficar a cargo do Dr. Luciano Pires. Olá! Hoje vamos falar sobre a prática de atividades físicas competitivas associada à hipertensão. Muito bem, a fonte do nosso assunto de hoje é esta declaração científica da Associação Americana do Coração e do Colégio Americano de Cardiologia, recomendando os critérios de elegibilidade e desqualificação para atletas com anormalidades cardiovasculares. E o assunto de hoje, então, como já foi falado, é a hipertensão. Como é que se classifica os atletas como atletas competitivos? Não precisa ser um atleta profissional. Podem ser participantes de competições organizadas em escolas, comunidades e ligas profissionais, como é muito comum vermos hoje em dia, especialmente competições, por exemplo, de ciclistas e pessoas amadoras que participam destas competições, muitas vezes hipertensos. Inclusive, dados de 2013 sugerem que 9,1% dos homens e 6,7% das mulheres entre 20 e 34 anos sejam hipertensos. E esta é uma faixa etária onde, hoje em dia, muitas pessoas praticam atividades competitivas como as citadas. A hipertensão, ela não é um fator de risco por si só para a morte súbita em atletas jovens. Entretanto, é uma condição da qual o atleta precisa estar ciente e, se necessário, tomar as devidas precauções. Como se classifica a hipertensão? Esta é a classificação da última diretriz brasileira de hipertensão arterial, que foi publicada no ano de 2021, e que diz que a pressão arterial ótima é aquela inferior a 120 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, ou seja, popularmente falando, 12 na pressão mais alta, e menor do que 80 na pressão arterial diastólica, ou seja, 8 na pressão mais baixa. É considerado pré-hipertenso o indivíduo com níveis entre 130 e 139 de sistólica e ou 85 a 89 de níveis de pressão diastólica. E a partir de 140 ou de sistólica ou 90 de diastólica, então é considerado como hipertenso. É importante que tenhamos este quadro em mente em função das recomendações que passaremos a citar. Então, no paciente hipertenso estágio 1, aquele que tem pelo menos 140 milímetros de mercúrio de pressão sistólica ou 90 de pressão diastólica, de maneira mantida, diagnosticada por alguém habilitado, se ele não tem lesão em órgãos-alvo, ou seja, rins, coração, cérebro e vasos arteriais, não há necessidade de limitar a elegibilidade para a prática de atividades competitivas. No atleta hipertenso, a pressão deve ser aferida e revisada a cada 2 a 4 meses, ou mesmo de maneira mais frequente, se indicado, para que se possa monitorar o impacto do exercício na hipertensão, que, por sinal, é um impacto benéfico. Antes de iniciar a competição, o treinamento para a competição, os atletas sempre devem aferir de maneira cuidadosa, com profissionais bem treinados, a sua pressão arterial. E aquele com níveis elevados, se deve recomendar que observem de maneira mais restrita a sua pressão, eventualmente, inclusive realizando a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é um exame que nos auxilia muito na certeza diagnóstica da hipertensão e da necessidade de tratamento.
O que acontece muitas vezes é que em uma consulta, em função do desconforto, em função da preocupação com o possível diagnóstico, a pressão se eleve em pessoas que não são hipertensas. Por isso, se estiver elevada numa primeira consulta, é importante observar de maneira sequenciada. Os pacientes pré-hipertensos, ou seja, aqueles que têm pressão sistólica de 130, mantida desta forma, ou diastólica de 85 milímetros de mercúrio, devem apenas modificar o estilo de vida, ou seja, redução de sal, início de atividade física, controle do peso, suspender o tabagismo, diminuir a ingesta de álcool para o controle da pressão e não devem ser restritos quanto às atividades físicas, mesmo competitivas. Nos pacientes que realmente têm hipertensão e que ela se manifesta de maneira contínua e sustentada, devem realizar uma ecocardiografia, além do eletrocardiograma, para se avaliar a possibilidade da presença de hipertrofia do ventrículo esquerdo, que não esteja relacionado ao que se chama de coração de atleta, que o ecocardiografista, o cardiologista, tem condição de fazer esta diferenciação. Porque se a hipertrofia estiver presente, há necessidade de um controle mais intenso dos níveis pressóricos do paciente. E ele deve limitar a participação até que os níveis pressóricos estejam normalizados. Nos pacientes com hipertensão estágio 2, ou seja, pelo menos 160 milímetros de mercúrio de pressão sistólica ou 100 milímetros de mercúrio de pressão diastólica, mesmo sem evidência de lesões em órgãos-alvo, que deve ser avaliado pelo médico cardiologista, devem sim ter as atividades restritas, especialmente quando praticam esportes estáticos, ou seja, levantamento de peso, boxe e os esportes relacionados à luta, até que os níveis pressóricos estejam controlados. E quando a hipertensão estiver associada a uma outra doença cardiovascular, por exemplo, cardiopatia isquêmica, doença valvar e etc., a conduta deve ser baseada nesta outra doença que tem um impacto mais importante na vida do indivíduo.